Mas o pastor Oséias, para quem não conhece, se caso existe alguém que aqui não conheça, casado com a irmã, tem que primeiro falar na mais antiga, né? Casado com a irmã Beatriz há 48 anos, pai de 2 filhos. Quando chega nessa parte, eu costumo dizer que o Fábio foi o rascunho e depois o André, a obra-prima, né? 2 filhos e também uma filha do coração, que é a Neinha, a Cedineia, que está ali conosco. Possui 9 netos, não é isso, né? Se eu não perdi a conta, porque, né, o Fábio Abraão, pai de uma grande nação, ele tem 5, né? Colaborou para a maioria. Academicamente, o pastor Oséias, né, formado em teologia, bacharel em teologia, pelo Seminário Teológico Batista Caxiense, e aquela escola, naquele lugar, tenho orgulho de dizer que ele é o aluno 01. Depois, quando vocês quiserem saber uma história interessante, pergunte a ele o porquê do aluno 01. Formado também em educação, né, em pedagogia, licenciatura em pedagogia pela Uniswan e pós-graduado em qualidade pedagógica institucional e especialização em liderança e gestão. Na parte denominacional, né, pastor, já é pastor há 43 anos, indo para 44, né, no final do ano, e, na minha humilde opinião, o sobrenome dele deveria ser Batista também, né? Oséias Dias Gomes da Silva Batista, né? Porque nós que estamos mais perto sabemos o quanto ele se dedica, né, à ordem, a associações, convenções, a qual ele tem dedicado todos esses anos servindo em diversos cargos possíveis na Convenção Batista Brasileira, Fluminense e na associação. Na associação, ele participa ativamente desde os anos 80 aqui, né? Antiga Moban, depois Juban, não é isso? Ele sempre quer destacar isso. Executivo na ABM, nos anos 90 para cá, e inúmeras vezes na presidência, não tem nem como contar, né? Na presidência, e tanto da associação quanto da Ordem dos Pastores. Vem atuando também na ABM, na coordenação da educação cristã e assistência às igrejas na sua sucessão pastoral. Pastor emérito da Igreja Batista Monte Verde, onde pastoreou por 35 anos, sendo 2 anos como congregação e 33 como igreja. Atualmente ele está servindo como auxiliar na CIB de Fragoso, na área de educação cristã, e como pastor interino na Vila Serrana e quilômetro 4. Bem, deu para ver que o homem não para, né? E, independente disso tudo, currículo ou qualquer outra questão, eu posso falar com propriedade, pois não adianta ser um obreiro aprovado, como nós estamos falando aqui, não adianta ser aprovado pelos homens, né? Eu falar que tanta coisa que ele faz ou tem feito, e os homens falarem, caramba, como o pastor Oséias trabalha, e não ser aprovado por Deus. Mas porque ele talvez tenha deixado na sua casa algo a desejar, mas muito pelo contrário, o pastor Oséias é aprovadíssimo por Deus, porque com todos os seus afazeres ministeriais, ele nunca deixou o seu lar de lado, sempre primou pelo seu lar. E para mim, para quem está ao lado dele, aqui é um risco, eu digo ao irmão Cid, é um risco trazer alguém de casa para falar sobre o pregador, porque nós conhecemos o pastor Oséias como ninguém conhece. E eu posso testemunhar aqui que temos um servo do Senhor, acima de tudo, um pai, um marido e um pastor em quem nós ansiamos hoje, nesta noite, que seja instrumento de Deus para nossas vidas. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Desculpe se eu me empolguei. Vamos falar com o Senhor. Pai, ó Deus, como somos gratos a Ti pelas oportunidades que o Senhor nos dá, que o Senhor nos proporciona. E temos, Senhor, neste momento, mais uma oportunidade de ouvir a Tua voz. Ó Deus, de
sentirmos, Senhor, o Teu Espírito, ó Pai, nos confrontando. Sentir, Senhor, através da Tua palavra, que é capaz, ó Deus, de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções dos nossos corações. Ó Deus, é ela que nós queremos ouvir, a Tua palavra neste momento. Use Teu servo, ó Pai, ó Deus, que ele continue a cada dia honrando a Ti, sendo um obreiro aprovado, ó Deus, que não tem do que se envergonhar. Ó Deus, é isso que nós Te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero agradecer esta oportunidade de estarmos juntos para a mensagem que Deus tem para os nossos corações. Agradecer a esta associação e a diretoria pela oportunidade de estarmos compartilhando a palavra. Quero falar-vos sobre obreiro aprovado proclama a verdade ao mundo. Obreiro aprovado proclama a verdade ao mundo. 2 Timóteo 2, versículo 15. Mas eu gostaria de ler esse mesmo texto na versão NVT, que diz assim: esforça-se sempre para receber a aprovação de Deus, a quem vocês servem, e seja um bom trabalhador, que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. O Senhor nos abençoe, na leitura do texto e a oportunidade de estarmos refletindo neste texto. A palavra de Deus, palavra da verdade. E sobre palavra da verdade, propositalmente os irmãos vão ouvir durante a pregação ser citado repetidamente. Paulo, irmãos, está escrevendo esta carta por volta dos anos 68, e a gente aprendeu aqui que ele estava em Roma, e já nos últimos momentos do seu apostolado, quando ele escreve esta carta ao irmão Timóteo, ao querido Timóteo. O curioso, irmãos, é que nesta carta, Paulo vai expressar também, na qualidade de obreiro aprovado, a sua reconciliação com João Marcos. Então, o obreiro aprovado é aquele que busca estar reconciliado com o irmão. Lembra de João Marcos? João Marcos, o sobrinho de Barnabé, aquele que na viagem missionária abandonou a missão. E Paulo se reconciliou com o seu irmão. A chave principal e a ideia principal da revelação de Paulo a Timóteo é sobre o bom combate. O obreiro aprovado é aquele que combate pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho, pela pregação do Evangelho. E quando Paulo está combatendo o bom combate, ele está expressando a sua experiência pessoal do apostolado, quando ele escreve a Timóteo. Ao escrever, o apóstolo também está encorajando a Timóteo. Quando ele escreve a sua carta a Timóteo, tanto na primeira como na segunda carta, mas especialmente aqui na segunda carta, ele tem a ideia de encorajar Timóteo. Quem é Timóteo na vida de Paulo? Em sua primeira viagem missionária, ele leva o jovem Timóteo com ele. O jovem Timóteo aprende com Paulo o que significa ser missionário. Meu irmão Fábio, Timóteo aprende o que significa ser missionário. Timóteo também aprende o que significa organizar uma igreja, como foi lá em Filipos. Timóteo aprende o que significa viver o Evangelho e sofrer pelo Evangelho. Então Timóteo foi realmente alguém que Paulo preparou para o ministério. E agora Timóteo está pastoreando. A conta que temos a respeito do pastorado de Timóteo é que ele estaria em Éfeso. Ele está pastoreando, e agora ele precisa ser encorajado, como obreiro do Senhor no seu pastoreio. Ele precisa ser encorajado,
E ao escrever a Timóteo, Paulo está o encorajando para permanecer amando a Jesus Cristo. Ele é desafiado a permanecer no amor de Jesus. O quanto nós, enquanto obreiros do Senhor, servos do Senhor, precisamos permanecer amando a Jesus. Paulo encoraja a Timóteo a permanecer firme na sã doutrina, a não abrir mão de viver e pregar a sã doutrina, ou seja, a palavra que ele recebera, e também porque recebeu a imposição das mãos para ser porta-voz daquele que lhe trouxe a palavra. Paulo está encorajando a Timóteo a evitar as crenças e as práticas ímpias no meio da igreja. Quando ele escreve a Timóteo, ele escreve também para encorajá-lo a fugir de qualquer coisa imoral. E além disso, Paulo alerta a Timóteo. Alerta a Timóteo quanto aos dias trabalhosos. Percebe que já nos dias de Paulo, a igreja de Timóteo passava por momentos difíceis, que Paulo chama de dias trabalhosos do último tempo. E nós podemos identificar esses dias trabalhosos também em nossos dias. E Paulo chama esses dias de trabalhosos que a gente pode identificar por causa da apostasia e da perseguição. Paulo também apela intensamente aos crentes a permanecerem firmes na fé e que terminem a carreira, e que isto seja feito com força e com dedicação. Então, quando eu olho para o capítulo 1, o capítulo 2 e os capítulos seguintes da segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, a expressão de Timóteo, de Paulo a Timóteo, é uma expressão de confiança do próprio apóstolo Paulo. O capítulo 2, Paulo está exortando aos crentes da igreja que era pastoreada por Timóteo, e ao próprio Timóteo, a levá-los a perseverar, a serem perseverantes. E os capítulos 3 e 4, Paulo instrui a Timóteo e aos irmãos importantes assuntos da prática cristã e pastoral. Por isso a carta de Paulo a Timóteo é chamada de carta pastoral. Mas a ênfase, irmãos, do nosso tema é proclamar a verdade. Proclamar a verdade ao mundo. Há uma pergunta muito interessante. A pergunta é: o que é a verdade? O que é a verdade? Você poderia responder o que é a verdade? Em João 18, verso de número 38, nós encontramos alguém que teve dúvida da verdade. Foi a pergunta que Pilatos, após ouvir Jesus declarar: nasci, disse Jesus, e vim ao mundo para testemunhar a verdade. E todos que amam a verdade ouvem a minha voz, disse Jesus. E Pilato então pergunta: o que é a verdade? Irmãos, nós vivemos um tempo, não é, da proliferação da teologia liberal, quando identificamos claramente a relativização da verdade. E é possível que a mesma pergunta de Pilatos esteja presente na mente e nos corações de muitos deste tempo. Nestes dias chamados trabalhosos. Então a pergunta que eu faço a você, nesse tempo trabalhoso, como você entende a verdade? O que é a verdade? Assim como foi para Timóteo os conselhos de Paulo, estes são também para a vida da igreja, que deseja proclamar a verdade ao mundo. E o mundo precisa conhecer a verdade.
Daí, irmãos, a necessidade de uma experiência eficaz de cada crente, de cada líder, de cada igreja, com a verdade que liberta. Cada um de nós precisa ter uma experiência eficaz. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Percebe o artigo definido? A verdade não é uma verdade. Quando a pergunta é o que é a verdade para você, é porque hoje nós estamos diante de um fato. Quando a sociedade e a cultura deste tempo tenta incultar em nossa mente que existe uma verdade e não a verdade. Mas diante da palavra de Deus, nós entendemos que existe a verdade em termos espirituais. Conhecereis significa ter experiência com a verdade eterna. Ter experiência com Cristo, que é a verdade eterna de nossos corações. Conhecereis a verdade significa entender a relevância a partir da palavra revelada pelo Espírito de Deus aos nossos corações. O Espírito que nos conduz ao discernimento, à iluminação, para dar testemunho desta verdade. Se eu aceito esta verdade, eu preciso que o Espírito Santo me encoraje, me dê discernimento e iluminação, para que eu possa dar testemunho desta verdade. Portanto, irmãos amados, à luz do texto divisa dos batistas brasileiros para 2023, nós precisamos entendê-lo e aplicá-lo como verdade em nossas vidas. Então, como diz o texto, primeira parte do versículo de número 15 de 2 Timóteo, capítulo 2, procura apresentar-te a Deus. A quem somos convidados a nos apresentar? A Deus. Deus quer, irmãos, percebê-lo fiel a esta verdade. O que Deus quer é perceber a igreja do Senhor, uma igreja fiel à verdade, uma igreja comprometida com a verdade, uma igreja que proclama a verdade. É isto que Paulo está dizendo aqui, quando na primeira parte do versículo, ele nos conclama a procurar a se apresentar, a se colocar à disposição de Deus para que ele possa percebê-lo fiel e comprometido com a verdade. A segunda parte do versículo é aprovado como obreiro. Quanto nós ouvimos a respeito disto durante esses dias, não é? A necessidade de nos apresentar diante do Senhor aprovados. Aprovado como obreiro significa apresentar-se diante do Senhor com uma vida operosa, na proclamação da palavra da verdade, que transmite a verdade, a palavra do Senhor, com a aprovação de toda a Escritura, com a identificação de toda a Escritura. E quando Paulo está dizendo a Timóteo que ele precisava ensinar a sua igreja de que precisavam apresentar-se ao Senhor como obreiro aprovado, ele está dizendo para Timóteo o seguinte: o que significa ser obreiro aprovado? Obreiro aprovado, irmãos, 1 Timóteo 3:2, significa apto para ensinar. É o obreiro que está apto para ensinar. Conhece a palavra, conhece a verdade e ensina a verdade. O obreiro aprovado é o obreiro que tem disposição para perdoar, está disposto a perdoar. O obreiro aprovado ou o servo aprovado é o servo que tem a capacidade de esperar, aguardar. O obreiro aprovado e o servo aprovado é aquele que tem a capacidade de suportar as limitações dos fracos, dos imaturos. Romanos 15, versículo de número 1.
É aquele que tem a capacidade, não é, de entender a limitação do irmão entre uma igreja e outra igreja, e nós podemos então, como obreiros aprovados, compreender as necessidades uns dos outros e as suas limitações. O obreiro aprovado é aquele que faz a obra do Senhor com humildade. Filipenses capítulo 2, versículo de número 3. É realizar a obra do Senhor, mas entendendo que a obra é do Senhor e não nossa, e somos apenas instrumentos, e como instrumentos ser aprovado para realizar a obra. O obreiro aprovado, irmão, é aquele que tem a capacidade de ouvir o outro, que desenvolve a capacidade de ouvir, Tiago 1,19, e de ouvir principalmente a palavra. E além de ouvir a palavra, ser praticante da palavra, praticante desta verdade. Então é desenvolver a capacidade de ouvir. O obreiro aprovado desenvolve a capacidade de acolher e honrar os seus cooperadores. Efésios capítulo 4, versos 10 a 12. Então o obreiro aprovado, ele identifica os seus cooperadores, percebe os seus cooperadores e dá honra aos seus cooperadores. O obreiro aprovado é capacitado com as características do fruto do Espírito Santo de Deus. Salvos em Cristo e o Espírito Santo do Senhor habitando em nós. E agora então, como obreiros aprovados, estas características precisam ser relevantes na vida do obreiro aprovado. Gálatas 5, 22. O amor a Deus, o amor à igreja, o amor aos irmãos, a alegria da presença de Deus, a alegria de servir, a paz, desenvolver a paz, viver em paz, promover a paz, a bondade, a mansidão nas palavras, no quebrantamento, em qualquer situação ou circunstância, usar de mansidão. E quando eu olho para a paz e para a mansidão, eu vejo que Jesus assim nos orientou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacificadores, os promotores da paz, e bem-aventurados os mansos. O obreiro aprovado é aquele que tem domínio próprio das suas ações e suas palavras. E o obreiro aprovado é aquele que demonstra, vive e pratica a obra do Senhor com fé. São características do fruto do Espírito que está em cada um de nós. Então, irmãos, em qualquer circunstância, estas características devem prevalecer na vida e na obra do servo aprovado. Se eu sou um servo e um obreiro, todas estas características precisam prevalecer em minha vida, porque sou encontrado aprovado. A terceira parte do versículo de número 15 diz que não tem do que se envergonhar. Ora, se ele se apresenta e se coloca diante de Deus, e Deus o percebe fiel, se ele desenvolve a sua característica de obreiro aprovado, agora ele então serve ao Senhor e não tem do que se envergonhar. Significa que a sua fidelidade e o seu compromisso é com a verdade que proclama. A sua fidelidade e o seu compromisso é com a verdade, por isso ele não tem do que se envergonhar. E a verdade que ele proclama vai corroborar com o seu testemunho, irmão. Por isso ele não se envergonha do evangelho que proclama. Moisés, quando estava reunido às margens, do Jordão com o povo de Israel, e recebendo do Senhor a palavra, em Deuteronômio capítulo 10, versos 16 e 17, Moisés diz assim ao povo, antes que chegasse à terra prometida: sejam fiéis, fiéis de coração, fiéis à aliança que receberam, pois o Senhor seu Deus é soberano
poderoso e temível. Quando somos fiéis de coração, fiéis à aliança, entendendo que o nosso Senhor é soberano, poderoso e temível, não temos do que nos envergonhar. O fiel não se envergonha. Mas a quarta parte deste versículo de número 15 diz que maneja bem a palavra da verdade. Aprendemos aqui que manejar é cortar reto. Então eu posso compreender, irmãos, que manejar bem a palavra da verdade é usar de maneira reta, manejando bem a ferramenta que o Senhor confia ao obreiro. E qual é a ferramenta que o Senhor confia ao obreiro? A palavra. Manejar bem a palavra da verdade é a marca do trabalhador aprovado, entendendo que o fundamento do seu trabalho é Jesus, 1 Coríntios 3, versículo de número 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é justamente Jesus Cristo, o Senhor. Para manejar bem a palavra da verdade é, sem dúvida, né? Usar bem aquilo que o Senhor nos tem confiado como ferramenta, que é a palavra que deve ser pregada. Paulo, irmãos, está focalizando no início do capítulo 2 algo muito interessante. No início do capítulo 2, ele traça as características de um bom soldado de Jesus. Então, ser um bom soldado de Jesus significa, irmãos, que este bom soldado se apresenta diante do seu comandante aprovado e preparado para a missão. Ele foi treinado, ele foi ensinado e treinado, ele foi colocado à prova, e agora então ele precisa se apresentar diante do seu comandante, Jesus, aprovado e preparado para cumprir a sua missão. Este é o obreiro aprovado. Portanto, irmãos, proclamar a verdade da palavra ao mundo é o compromisso dos servos fiéis da igreja do Senhor Jesus e dos obreiros aprovados, de todos os servos do Senhor Jesus e da igreja do Senhor Jesus, proclamar ao Brasil e ao mundo. Assim deve ser o obreiro aprovado. Portanto, meus queridos irmãos, minha palavra nesta noite, diante de tudo que já ouvimos desde quinta-feira, sendo nós, cada um de nós, conclamados a proclamarmos a verdade ao mundo, como obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem vergonha, não se envergonha do que faz, e que o mundo deste tempo conheça a genuína verdade, que conheça a verdade. E cada um de nós, sem dúvida, precisa entender que a verdade absoluta é a palavra de Deus. E cada um de você, irmão, e igreja e organizações, busquem a direção do Senhor, para que, como obreiros aprovados, realizem a obra do Senhor, mas não abram mão da verdade. Portanto, quero encerrar dizendo: irmãos, sejam aprovados, firmes, trabalham sempre para o Senhor e façam com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Então, como obreiros aprovados, que têm a palavra de Deus, proclamemos a verdade a este mundo.
que o Senhor o separou, tendo todos os amigos, dentre os antes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida. Vagas almas pelas vidas que não sabem para onde vão, mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Oh, meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor o separou, dentre todos os amigos, dentre os antes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida, pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão, mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Oh, meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém. Andar como meu filho andou e amar o genuíno amor que eu te dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra e achará e aprovado será. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém. Andar como meu filho andou e amar no genuíno amor que eu te dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra e achará e aprovado será. E achará e aprovado será. Se buscar na palavra, acharás e aprovado serás. Você pôde ouvir na sexta-feira, aliás, na quinta-feira, fomos desafiados a entender a verdade do Senhor, que é a palavra. Na sexta-feira fomos conclamados a pensar, não é? O quanto é importante nos apresentar como aprovados. Hoje pela manhã também e agora à noite, aprovados diante da verdade. Se você que está aqui nesta noite tem um chamado pelo Senhor para uma obra que o Senhor lhe confiou e quer dedicar ao Senhor a sua vida para esta obra, e você que já o serve, mas quer pedir ao Senhor a capacidade de se apresentar cada vez mais aprovado e quer que a gente ore por isso, fique de pé no seu lugar. A gente vai orar. Se você tem um chamado, se você quer que Deus o ajude a crescer, né, como obreiro aprovado, nós vamos orar. De colocar a sua vida diante do Senhor. Ó Deus querido, louvamos ao Senhor por este momento.
E agradecemos a Ti, ó Deus, a oportunidade de poder refletir durante todos esses dias o quanto é importante, Senhor, sermos obreiros aprovados, fiéis, encontrados fiéis pelo Senhor diante da Tua palavra que é a verdade, para que possamos proclamá-la ao mundo e ao coração das pessoas. Cuida dos Teus servos, cuida da minha vida, da vida de todos nós, como igreja do Senhor, nesta cidade de Magé, neste estado do Rio de Janeiro, neste Brasil e no mundo, onde houver um servo Teu, que ele seja encontrado aprovado para a Tua obra. Capacita-os, ó Deus, Tu conheces os seus corações e sabe dos seus chamados e da capacidade que necessitam para se apresentarem diante do Senhor e servir ao Senhor. Que o Senhor os conceda discernimento, coragem para fazer a Tua obra. Oramos agradecidos, ó Deus, por esse tempo de estarmos aqui e oramos agradecidos ao Senhor por esta igreja que nos recebeu e por todos que aqui viemos servir ao Senhor enquanto Associação Batista Magense. Ao encerrar esta reunião, que tenhamos uma noite para o nosso descanso, guardados pelo Senhor, e um novo dia amanhã nas Tuas igrejas, continuando Te servindo como obreiro aprovado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados.